eu sou o Vinícius e esse é o nosso segundo vídeo da série Domine TIS, conceitos básicos para você poder entender JavaScript. No vídeo anterior, nós falamos um pouco, uma pincelada, ok, sobre escopos. Nesse vídeo, eu quero abordar com vocês um comportamento, ok? Um comportamento do JavaScript. Isso aqui não é uma feature do JavaScript, é um comportamento. Por que é um comportamento? Primeiro que ele não é descrito na especificação ECMA, ele é um efeito de algumas especificações, de como o interpretador do JavaScript ocorre. Então isso aqui não é uma feature, é um efeito, comportamento. Vamos deixar de falar besteira e vamos ao código. Como vocês podem ver, na minha tela eu tenho declarado duas variáveis, Amanda e Vinícius. Do outro lado, eu tenho meu console imprimindo Amanda e Vinícius. Perfeito, muito bonitinho, um bebê consegue ler isso. Agora, me diga, alguém pode me dizer o que vai acontecer quando eu salvar isso? Algumas pessoas podem dizer que a linha 3 era para dar erro, era para estourar o JavaScript, porque Amanda não tinha sido declarada até a linha 3. Porém, como vocês podem ver, ele não estourou o erro. Ele diz que é indefinido, mas não estourou o erro. Isso é o que acontece quando você tenta ler uma variável que não existe. Ok? Aí sim estourou o erro. Mas por que isso acontece? Aí que entra o conceito do hosting. Hosting é içamento, ok? A gente pode traduzir assim, hosting é içar, levantar, erguer alguma coisa. Quando o interpretador do JavaScript analisa o código, ele primeiro faz um parse do código para depois executar o código. Quando ele faz isso, ele vê que tem aqui var Amanda e var Vinícius. Automaticamente ele pega essa galera e já joga para os ponteiros da memória. Ele já assume que você vai trabalhar com aquilo e declara para você. Então, basicamente, não importa onde você vai declarar var. É a mesma coisa que você fazer este código aqui. Var Amanda, var Vinícius. Atribui o valor de Vinícius e atribui o valor de Amanda. É esse o equivalente do nosso código. Por quê? Ele primeiro ele faz dois processos. A análise sintática do código para depois fazer a execução do código. Na análise sintática do código, basicamente é isso aqui que ele vai transformar nosso código anterior. Ok? Nosso código anterior, para ele, é assim que funciona. Ele primeiro declara a variável para depois fazer a atribuição da variável. Ok? Esse é o comportamento que a gente chama de hosting, por causa dessas duas especificações, análise e execução e atribuição. Ele só vai atribuir depois. Por isso que vocês veem muitos códigos, e é considerado uma boa prática, você declarar todas as variáveis que você vai usar durante a execução daquele script, daquele código, na parte superior do script. Porque já sabe que aquilo vai acontecer. Entendeu? Ou você usa var Amanda Vinícius, vírgula Vinícius, para declarar múltiplas variáveis, ou você declara manualmente. Ok? Aí você faz a reatribuição conforme você precisa. Ok? Opa, nada de var. Isso também é uma coisa que eu vou descrever para vocês. Ótimo. Eu estou reatribuindo o valor Luiz. Eu estou sobrescrevendo o valor anterior de Luiz em Vinícius. Eu tenho aqui var Vinícius. Continua funcionando. Ok, o JavaScript não vai te dizer que isso aqui está errado. Mas isso aqui é uma péssima prática. Eu estou atribuindo uma variável duas vezes. Ok? É uma péssima prática, pode gerar muito efeito colateral, muito problema no teu código. Então a gente só usa var na parte de cima do código. Vai funcionar
Mas eu realmente quero que Vinícius tenha seu valor reatribuído? Vamos entender algumas coisas antes. O operador igual, de modo simplificado, igual é atribuição, ok? Não é igual, que é comparação. É igual, atribuição. Em outras linguagens, pode ser outro operador. Talvez isso, talvez isso, ok? Dependendo da linguagem que você esteja familiarizado. Mas no JavaScript é igual. Basicamente, eu estou dizendo o quê? Olha, interpretador, cria para mim um ponteiro com o nome Vinícius e atribui a esse ponteiro na memória, o valor da string Vinícius. Mesma coisa com Amanda. Interpretador, cria um ponteiro chamado Amanda na memória e nesse ponteiro você coloca o valor string Amanda e aqui eu estou recuperando e exibindo esses valores. Ok? Até é muito simples, é uma coisa muito intuitiva para quem está começando a programar, que Vinícius é igual a Vinícius e Amanda é igual a Amanda. Só que chega alguém e fala, cara, Vinícius não é mais igual a Vinícius, Vinícius é igual a Luiz. Aí, automaticamente, ferrou o código inteiro. Vinícius é Vinícius, Vinícius não é Luiz. A variável não poderia ser sobrescrita. No JavaScript, isso é o comportamento padrão. Mas é o comportamento padrão até a versão 2015, ECMA 2015, a última especificação corrente, a especificação corrente do JavaScript. O nosso Chrome já dá suporte, então não preciso fazer muita coisa. Eu venho aqui e vou trocar isso aqui para const. Olha aí, não mudou muita coisa no comportamento. Eu apenas troquei var por const. Mas esse const, não se engane, não é uma constante como, por exemplo, lá no PHP. O que acontece com esse const é que ele não permite a reatribuição do ponteiro da memória. Para primitivos você inclui booleano, string, ponto flutuante, eu não sei se é primitivo agora, eu não vou pesquisar isso para dizer para vocês, mas basicamente é número e texto, ok? Vamos definir isso como primitivo para ser mais rápido. Eu não posso fazer retribuição. Então, se eu chegar aqui e falar que Vinícius igual a Luiz, pronto, olha aí. Ele está dizendo que eu não posso reassumir um valor a uma variável constante. Então agora meu código já está mais blindado. Eu não posso sair, alguém não vai sair torta direito trocando o valor de Vinícius. Porém, não se engane, isso aqui não é uma constante como é no PHP. Porque eu posso atribuir mais do que valores primitivos. Eu posso atribuir objetos. Name igual a Vinícius. Olha aí. Agora Vinícius é um objeto, correto? Aí que entra uma coisa muito, muito importante quando eu falei para vocês do ponteiro de memória. Isso aqui, tá? É para atribuir ao ponteiro Vinícius esse valor em memória, correto? Então, se eu chegar aqui e pegar aqui Vinícius vai ser igual a Amanda, a um objeto com a propriedade nome e o valor Amanda, ele vai dar erro, ok? Mas, se eu chegar aqui e dizer que Vinícius é um objeto com uma propriedade nome, essa propriedade vai ter o valor Luiz, funcionou. O que aconteceu aqui? Lembra que eu falei para vocês que o const vai impedir que aquele ponteiro de memória seja, como pode dizer, reassinalado? Eu não posso assinalar um novo ponteiro de memória para Vinícius, mas eu posso manipular o seu conteúdo. Com objetos primitivos, eu não tenho manipulação de conteúdo. Eu vou ter os métodos primitivos que eu vou poder usar, tipo to lowercase, to uppercase, split, que são
métodos de um objeto string, primitivo. Já objetos de fato, eles não têm esse problema, porque ponteiro de memória é um objeto. Esse objeto tem outros ponteiros de memória. Vejam bem, outros ponteiros de memória. A propriedade nome é um ponteiro de memória para Vinícius. Sendo que ele não é protegido por const. Const só vai proteger você contra a reatribuição daquele valor. Reatribuição do ponteiro. E vale lembrar que memória é referência. Então eu posso vir aqui e falar que const pessoa igual a Vinícius. Olha que interessante. Pessoa. Olha aí. Eu mudei só. Olha bem. Eu mudei só Vinícius. Só que pessoa tá apontando para ponteiro de memória Vinícius, que aponta para o ponteiro de memória de um objeto com propriedade nome Vinícius. Então, quando eu interajo com Vinícius nome, é a mesma coisa que interagir com pessoa ponto nome. Se eu chegar aqui e trocar pessoa, nome, botar aqui pessoa, sobrenome, Reis, eu estou interagindo com Vinícius e pessoa. Ponteiro de memória, galera. Ponteiro de memória. Isso é muito importante. Muito. Demais. Há outras maneiras e outras situações onde você está trabalhando sempre com ponteiros de memória no JavaScript. Mas é importante entender que se você quer clonar, perder a referência, lembre-se, isso aqui, a pessoa referencia Vinícius e Vinícius referencia esse objeto. Na verdade, eu sempre estou interagindo com esse objeto, tanto pessoa quanto Vinícius interagem só com aquele objeto que eu declarei na linha 1. Se eu quero fazer uma desassociação, um clone de um objeto para outro, existem algumas técnicas, mas a técnica mais simples é JSON aqui, ó, JSON stringify Vinícius JSON parse. Deixa aqui, ó. Olha aí. Olha como mudou. A partir desse momento, na linha 2, eu fiz o quê? Eu transformei o objeto em JSON. Depois eu transformei o JSON em um objeto. A partir desse momento, não tem mais referência. Isso aqui é uma técnica muito comum quando você precisa clonar um objeto JavaScript sem ter a referência dele. Existem outros métodos, mas esse aqui é o mais comum e eu diria até provavelmente o mais performático, já que não envolve loops não nativos. Stringify provavelmente vai executar um loop, mas é nativo, né? Então você não tem problemas. Ok, entendido essa parte ainda. Vamos voltar um pouquinho, que eu acabei falando mais de const. Vamos voltar um pouquinho, que eu ainda tenho um comportamento de hosting que eu quero mostrar para vocês. Function. Say my name. Ok? É uma função. Eu venho aqui, ó. Say my name. Vinícius. Say my name. Pessoa.
Olha aí. Deixa eu tirar esses console logs aqui para não atrapalhar. Então eu declarei a função sayMyName e ela executa um console logzinho para mim. Então eu tenho Vinícius e pessoa sendo executada a partir de sayMyName. Só que se eu pegar sayMyName e jogar para baixo, continua funcionando. Mas aí você se pergunta, ué, Vinícius, ele não devia primeiro içar para depois fazer a atribuição? sayMyName era para dar um erro, alguma coisa. Então, isso não acontece com função. Simples assim. Funções, elas criam escopos, né? Elas não têm valores, elas simplesmente criam escopos. Então, quando o interpretador do JavaScript passa por ela, ele faz a mesma coisa, ele joga para cima e não tem atribuição de valor. Você está dando um call nela, entendeu? Então, não vai ter efeito colateral nenhum. É muito até comum. Deixa eu botar aqui. Muito comum as pessoas criaram, quando você está trabalhando com módulos, fazerem isso. A exportação do módulo vem por cima, é uma função, o módulo é uma função. A exportação dele vem por cima, enquanto a atribuição vem embaixo. Isso é para facilitar a leitura, tá? Você vai pegar muito código assim. Só que tem como burlar ou aplicar o hosting aqui também ainda. JavaScript possui funções anônimas. Isso é uma função anônima. O que é uma função anônima? Uma função que não possui nome. Se eu salvo isso, vai dar erro. Opa. Mas, se eu venho aqui e digo const sayMyName. Opa. sayMyName igual. Olha aí. sayMyName passou a não ser definido. Por quê? Eu declarei a função com const, no caso aqui, né, var. Dá na mesma. Vocês já entenderam o comportamento. Agora funciona. Por quê? A partir do momento que eu crio uma variável e atribuo uma função a essa variável, o hosting passa a funcionar novamente. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria, porque eu acabei falando um pouquinho de const, não falei de let, talvez eu fale depois, tá? Talvez eu fale depois, do permeado de algum outro vídeo, que eu pretendo falar um pouquinho de ECMA 6 em cada vídeo, mas eles ficam um pouquinho longo. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de mandar o feedback de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.